Então tá, pessoal, ó, já tô com a minha base aqui do meu tapete pronta. O meu espaço é pequeno, mas vocês já conseguem perceber, ó, que eu já formei as letras aqui, ó, do Feliz Natal. Desse lado aqui, ó, eu tenho esse espaço, que é onde eu vou estar explicando aí pra vocês, algumas flores de Natal aí, pra aplicar depois aqui no trabalho, ou pra estar fazendo uma guirlanda. Aí fica a gosto de vocês também, tá, pessoal? Se vocês quiserem tá aplicando um Papai Noel, alguma outra coisa aí referente ao Natal, vai ficar aí a escolha de vocês. Então, depois eu vou trazer outro vídeo explicando aqui a montagem desse lado aqui da aplicação. Aqui eu vou explicar pra vocês o que eu fiz. Eu terminei a minha base, segui o meu gráfico tudo certinho, formei minhas letras. Aqui, ó, passei a última carreira toda em pontos altos. Tá, pessoal? Fiz a última carreira aqui, ó, toda em vermelho, acompanhando o meu gráfico. E vim trabalhando essa primeira carreira aqui, que eu chamo sempre de carreira do endireita. Porque eu não gosto de começar os meus trabalhos já diretamente aqui. Então, sempre eu gosto de estar passando ou uma carreira de meios pontos altos ou pontos baixos, dependendo do trabalho aí, pra tá ficando legal. Então, aqui, ó, eu deixei o meu trabalho, ó, dos dois lados, tá? Já trabalhei o que eu vou explicar agora pra vocês. Então, aqui, ó, dentro aqui, ó, de cada primeiro pontinho aqui, ó, dos quatro, aqui, ó, os 4 pontinhos altos, aqui nesse primeiro, em todos os primeiros, eu trabalhei, ó, 2 meios pontos altos. Então, aqui, ó, dentro de cada pontinho, eu tenho 2 meios pontos altos. Não tem corrente nenhuma de separação. De um ponto pro outro, direto, 2 meios pontos altos. Aqui, pessoal, nessa parte aqui, ó, também, eu trabalhei, ó, 2 meios pontos altos. Então, eu pulei 2 pontos altos, ó. A cada 2 pontos altos, eu trabalhei 2 meios pontos altos. Então, eu pulei intervalinhos aqui, ó, de 2 pontos e fiz 2 meios pontos altos. Porém, esse aqui é o lado do meu trabalho onde eu comecei o trabalho. Onde eu fiz as correntinhas e voltei trabalhando os meus pontos altos para iniciar o trabalho. Então, aqui desse lado, eu fiz desse jeito, tá? Vou colocar bem pertinho pra vocês verem, ó. A cada 2 pontinhos altos, ó, pulei 2 pontinhos altos e aqui eu tenho os 2 meios, ó. Pulei 2 novamente, tenho 2 meios pontos altos, sem corrente nenhuma de separação. Desse lado aqui onde eu iniciei o meu trabalho. Já desse outro lado aqui, que é onde eu finalizei aqui a última carreira em pontos altos, eu já precisei trabalhar diferente. Por quê? Vou explicar pra vocês. Então, aqui desse lado, olha, eu trabalhei assim. A cada 3 pontos altos, 2 meios pontos altos, pulei 3. Aqui eu fiz 2 meios pontos altos, mas pulei 2. Fiz 2 meios pontos altos e já pulei 3. Fiz 2 meios pontos altos e pulei 2. Lembram daquela explicação que eu dei pra vocês da alternância de pular pontos para endireitar o trabalho? Então, foi isso que eu tive que fazer aqui. Por quê? Porque a tendência do crochê é ficar mais esticadinha, mais certinha desse lado onde foram feitas as correntes. Já desse lado aqui, a tendência dessa última carreira aqui em pontos altos é ela se franzir. Tá, pessoal? Então, para não ficar franzido o meu trabalho, eu passei a carreira aqui de meios pontos altos dessa maneira. Então, eu fiz 2 meios pontos altos juntos, pulei 3 pontos de base. Fiz 2 meios pontos altos juntos, pulei 2. Eu alternei pulando 2 e 3, 2 e 3, para o meu trabalho ficar assim, ó, reto. Se eu tivesse trabalhado igual eu trabalhei nessa outra ponta aqui, ó, a cada 2 pontos, pulando 2 pontos de base, se eu tivesse trabalhado dessa maneira desse lado, ele teria ficado todo franzido, todo godê. Tá bom, pessoal? Então, por esse motivo que eu trabalhei assim, alternando, pulando de 2 e de 3. Na outra lateral, a mesma coisa, tá? No cantinho, a mesma coisa também, ó, no último ponto, 2 meios pontos altos, as correntinhas de separação, e em cada
primeiro pontinho alto aqui, ó, os 2 meios pontos altos. Então, feito isso, trabalhei toda a minha base, ela já tá pronta, tá toda retinha, toda bonitinha. Nós vamos começar a trabalhar o bico. Aqui, pessoal, ó, esse fio é o fio da carreira branca que eu estava trabalhando aqui em cru. Então, quando eu chegar aqui, ó, quando vocês chegarem nessa parte do trabalho, que vocês já vão passar a última carreira aqui, ó, que são todos aqueles xizinhos lá do gráfico, que vai ser em vermelho, vocês já podem estar cortando o fio. Esse fio aqui depois vamos passar aqui por dentro e arrematar ele certinho. Então, agora, pessoal, nós vamos começar a trabalhar o nosso bico, tá? Eu vou mudar aqui a cor do meu fio agora. Eu passei essa primeira carreira aqui do endireita, então, toda em vermelho, e vou entrar com o fio cru agora. Então, aqui, pessoal, ó, já comecei aqui a fazer o meu bico. Ele é bem simplesinho. Ele é um bico que eu sempre gosto de fazer nos meus tapetes do bem-vindo, tapetes com nome, eu acho que fica muito legal. Mas vocês podem estar fazendo o bico aí da escolha, da preferência de vocês, tá? Mas caso vocês queiram acompanhar aqui o meu bico, eu vou fazer assim. Então, eu já comecei aqui fazendo 3 pontinhos altos seguidos e pulando 2 pontos de base. Então, faço 3 pontos altos seguidos, pulo aqui, ó, 2 pontinhos de base, 2 correntes de separação, tá? 2 correntes de separação, 3 pontinhos altos seguidos, pula 2 pontos da base, 2 correntinhas de separação, 3 pontos altos seguidos. Então, eu vou fazer isso aqui a minha volta toda. Essa primeira carreira é bem simplesinha, porém, aqui, ó, vocês contem certinho, tá, pessoal? Pra dar certinho aqui no cantinho, tá? Então, aqui no cantinho, ó, eu tenho os 2 pontos de base que eu pulei, tem o primeiro ponto alto, tem o segundo e o terceiro, ele tá aqui, ó, dentro daquelas 2 correntinhas. Então, eu fiz esse terceiro ponto alto dentro das minhas correntes, tá? E aqui eu faço 3 correntes de separação, laço aqui a minha agulha e volto novamente dentro do mesmo espacinho. E aqui agora eu vou fazer um ponto alto, vou vir no próximo ponto do lado, vou fazer o segundo, e vou vir aqui, vou fazer o terceiro no próximo ponto ao lado, pra formar aqui, ó, o meu cantinho. Então, eu tô olhando aqui o meu cantinho, se eu achar que vai repuxar aqui 3 correntes, eu aumento, tá bom, pessoal? Vou dar uma olhadinha, vou ver, vai ficar repuxado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desmanchar, eu vou aumentar aqui mais uma corrente, volto no mesmo lugar e faço aqui o meu ponto alto. Então, reparem que aqui dentro se formou um Vzinho, para poder formar aqui o meu cantinho para a próxima carreira. Venho no próximo ponto ao lado e faço o meu ponto alto e faço o meu outro ponto alto. Minhas 2 correntes de separação, pulo 2 pontos da base e vou no terceiro, começo aqui novamente um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos seguidos, um em cada ponto de base. Deixa eu ver se o meu cantinho tá bom, se não vai repuxar, se vai ficar bom. Se vai ficar bom, tá bom. Se for repuxar, aumentem mais as correntes. Então, aqui na hora de vocês começarem essa primeira carreira aqui, dos grupinhos de 3 pontinhos altos, contem aqui do meinho, ó, das correntes pra trás, pra vocês conseguirem pegar aqui o cantinho certinho, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, vocês contem, ó, vai tá um ponto dentro da minha corrente, eu vou pular 1, 2, vou ter mais 2 pontos, completei 3. Pulo mais 1, mais 2, então, é aqui, vou ter mais os 3. Então, eu contaria assim, pra vocês entenderem. Deixa eu pegar o outro cantinho aqui. Então, aqui, ó, estão as minhas correntes. Então, para eu saber onde eu vou começar e bater certinho aqui o meu canto, então eu vou contar assim, ó, aqui dentro eu tenho um ponto alto, vou ter que ter um ponto alto, outro ponto alto nesse ponto, outro ponto alto nesse ponto. Formei o meu bloquinho de 3. 1, 2 pontos que eu pulei da base, aqui 1, 2, 3 pontos, formei outro bloquinho. Então, eu poderia estar começando aqui. Então, aqui eu faria o primeiro, aqui o segundo e aqui o terceiro ponto alto. Pula 2 pontos da base, aqui um ponto alto, aqui outro ponto alto e aqui
seria o que iria ficar dentro aqui do meu cantinho para formar aqui o meu Vzinho. Tá bom, pessoal? Contando dessa maneira, vocês vão começar certinho. Então, essa primeira carreira, esse bico que eu gosto de fazer, ele não tem segredo, tá, pessoal? Essa primeira carreira é só ir trabalhando desse jeito aqui. 2 correntes de separação, pula 2 pontos da base, vem no terceiro. E aqui eu começo a fazer outro grupinho de 3 pontos altos. 3 pontos altos seguidos, um em cada ponto de base. Faço minhas 2 correntes de separação, pulo meus 2 pontinhos de base, vou no terceiro. E faço novamente o meu bloquinho aqui, o meu grupinho de 3 pontinhos altos. 2 correntes de separação, pulo 2 pontos da base e começo de novo os 3 pontinhos altos. Então, pessoal, aqui no meu ponto, essa quantidade de correntes que eu tô passando pra vocês está sendo o suficiente, ó. O trabalho, ele não tá repuxando e ele não tá franzindo, ele tá ficando retinho. Se no trabalho de vocês 2 correntes ficar repuxado, aumentem para 3, tá bom, pessoal? Aqui no cantinho, no ponto de vocês, se 4 correntes não der, aumentem para 5, tá? Não é porque eu tô fazendo com 2 correntes que no de vocês, às vezes, não vai dar certo, tá? Então, vocês façam o trabalho, mas sempre vão abrindo o trabalho, sempre olhando se tá certo, se não tá repuxando, se não tá franzindo, tá? Não é porque aqui eu coloquei 2 correntes e no de vocês repuxou e vocês vão ter que pôr 3 que vai ficar errado. Não, não vai ficar errado. É pra ele ficar certo mesmo que vocês vão ter que tá fazendo daí o aumento, tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer a volta toda dessa minha base aqui do meu trabalho assim. Eu vou completar toda a minha volta e vou voltar mostrando aqui pra vocês, então, a segunda carreira, que daí já é um pouquinho diferente. Tá bom, pessoal? Já é o ponto alto em diagonal que eu vou explicar aqui pra vocês, pra dar um efeito, assim, mais bonito no trabalho, tá? Eu vou adiantar e já volto mostrando. Então tá, pessoal, ó, aqui eu já adiantei, já passei aqui a volta todinha da minha base, ó, os grupinhos de pontos altos. Lembrando, pessoal, aquela regrinha básica para trabalhos retangulares. A mesma quantidade que eu tenho no sentido da largura de um lado, eu tenho que ter do outro e do comprimento também. Então, aqui, ó, eu tenho 9 grupinhos de 3 pontinhos altos no sentido aqui da minha largura. Na outra ponta, aqui do outro lado, também eu tenho que ter os 9, tá bom, pessoal? Desse lado aqui no sentido do meu comprimento, aqui, ó, no sentido do comprimento, eu tenho 29 grupinhos de 3 pontos altos. Então, desse outro lado, eu tenho que ter 29 também, tá? Como esse lado aqui, ó, do meu trabalho, esse lado aqui, ó, lembra que eu expliquei pra vocês que desse lado onde eu iniciei aqui as correntes para iniciar o meu trabalho, eu havia pulado aqui, ó, 2 pontos da base para fazer os 2 meios pontos altos juntos e vim pulando de 2 em 2. Já desse outro lado aqui, eu alternei pulando 2 e pulando 3. Então, esse lado aqui que eu vim trabalhando os meus grupinhos de pontos altos, eu já tive que pular apenas um ponto de base. Teve lugar que eu tive que pular um apenas para poder me dar o total de 29 pontos, que é a mesma quantidade que eu tenho desse lado. Aqui não, ó, aqui eu consegui pular os 2 pontos de base. Já desse lado, como eu trabalhei diferente a carreira do endireita, então eu tive uma quantidade de pontos diferente para poder o trabalho ficar certo. Então eu tive que alternar aqui, ó, em vários lugares eu pulei apenas um ponto de base para conseguir ter o total de 29 grupinhos. Tá bom, pessoal? Deixa eu tirar aqui minha marcaçãozinha que eu fiz para contar meus grupinhos. E aqui eu comecei já a trabalhar a segunda carreira, que é essa carreira aqui, ó, desse pontinho alto em diagonal. E nós vamos trabalhar todas as carreiras assim, e a última carreira vai ser uma carreira de carreira única. Então, esse bico aqui, eu gosto muito dele nesses trabalhos com nomes e no trabalho do bem-vindo,
tá? Eu acho que fica muito legal, pessoal. Eu já comecei aqui, mas eu vou explicar pra vocês. Então, quanto aos grupinhos, tanto no sentido da largura como do comprimento, tem que ser igual os grupinhos, tem que ter a mesma quantidade, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, eu já vim trabalhando nessa segunda carreira, que é o que eu vou explicar agora aqui pra vocês. Deixa eu ajeitar aqui o meu fio. Então, aqui, pessoal, ó, nós vamos trabalhar assim. Aqui, ó, nós vamos iniciar. Aqui, ó, eu vou pegar o início pra vocês verem onde foi que eu iniciei aqui, ó. Aqui, eu terminei a minha carreira, ó, com os 3 pontinhos altos. Aliás, com as 3 correntinhas, aqui fiz o meu ponto arrematando com ponto baixíssimo. Eu caminhei com o meu fio aqui pra chegar nesse espaço e iniciar aqui, ó, o meu trabalho, tá? Então, é o que eu vou explicar aqui agora pra vocês. Em cada espacinho desse de corrente, nós vamos fazer os 3 pontinhos altos. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Vamos fazer, então, ó, os 3 pontos altos dentro aqui, ó, do espacinho da corrente. E agora, eu vou voltar aqui atrás, ó, nesse ponto. Eu vou voltar aqui, ó, aqui dentro desse pontinho. Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou laçar a minha agulha e vou voltar aqui, ó, dentro desse primeiro pontinho aqui. E aqui eu vou puxar a minha laçada, só que eu não vou fazer o ponto alto, ó, eu vou puxar de uma vez, ó. Eu vou esticar, vou ficar aqui, ó, com essas 3 cordinhas e vou tirar de uma vez. Vou fazer 2 correntes de separação. Vou laçar a minha agulha e vou vir aqui, ó, no próximo espacinho de corrente, trabalhando aqui os 3 pontinhos altos. Fiz os 3 pontos altos, laço a minha agulha, volto aqui atrás, ó, nesse ponto. E aqui eu vou puxar a minha laçada e vou esticar, ó. Eu vou esticar, ó, o meu fio. Vão ficar essas 3 laçadinhas, ó, na minha agulha. E eu vou tirar de uma vez. Então, vai ficando assim, ó. Vai ficando esse relevinho aqui por cima dos pontos. Fica, assim, um bico muito bonito. Depois que a gente trabalhar as outras carreiras, dá um efeito bem bonito no trabalho. Faço aqui minhas 2 correntinhas de separação. Venho no próximo espacinho e vou fazer a mesma repetição. Então, eu vou fazer essa repetição toda a volta aqui do meu trabalho. Fiz os 3 pontos altos, laço a minha agulha e volto aqui atrás nesse ponto, puxo e estico aqui, ó, a minha laçada. Fica as 3 cordinhas, eu tiro todas de uma vez, 2 correntes de separação. Aqui eu cheguei, ó, naquele Vzinho, no meu cantinho. Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer os 3 pontinhos altos. Opa. 2. Fiz os 3 pontinhos altos. Vou voltar atrás aqui, ó, nesse primeiro pontinho. Voltei atrás. Estico aqui o meu fio e puxo. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas de separação. Laço a minha agulha e novamente eu venho dentro ainda, ó, do Vzinho. Vou fazer mais 3 pontinhos altos aqui dentro. Vou formar o meu cantinho, ó. 1, 2, 3. Só que agora eu não tenho o pontinho atrás pra pegar. Então, eu vou abrir aqui, ó, o meu trabalho. Aqui está o meu cordão de correntes. Eu vou laçar a minha agulha e vou vir aqui, ó, dentro dessa corrente, aqui no meio, ó. Bem no meio, ó, eu laço a agulha, abri aqui, ó, pra cá o meu trabalho e venho bem aqui, ó, no meio. Puxo aqui, ó, o meu fio e estico. Estico aqui a minha laçadinha, tiro todas de uma vez, 2 correntes de separação e já vou vir aqui no próximo espacinho. Então, aqui, ó, eu formei o meu cantinho. Então, aqui, como eu não tenho o ponto atrás pra pegar, eu abro aqui e pego bem no meio das correntes. Faço 2 correntinhas de separação
E vou dar sequência aqui nessa carreira todinha do meu bico, trabalhando desse jeito. Os 3 pontinhos altos no espaço da corrente, laço a minha agulha, volto um ponto atrás, puxo aqui a minha laçadinha e estico ela, ó. E tiro todas de uma vez. Laço 2 vezes e vou no próximo espacinho. Por que que eu não fiz o ponto alto? Por que que eu fiz essa laçadinha? Porque quando eu concluo o meu ponto alto, o meu resultado ele fica diferente. Então, eu queria que ele ficasse assim, com essas 2 cordinhas, ó, solta. Percebem que as cordinhas ficam soltas, ó? Se eu fizer o ponto alto, se eu concluir o meu ponto alto, vai ficar diferente. Eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, fiz os 3 pontos altos. Vou laçar a minha agulha e vou vir aqui, um pontinho atrás. Eu vou puxar aqui e vou concluir o ponto alto, ó. Eu concluí o ponto alto. Vocês conseguem perceber a diferença? Aqui, ó, eu tenho minhas 2 cordinhas soltas. Aqui já não fica solta. Então, eu não queria esse resultado. Eu queria que ficasse assim, ó. Essas cordinhas soltas visivelmente aqui, ó. Por esse motivo, então, eu não concluí o ponto alto. Eu apenas faço as laçadas. Então, eu terminei o terceiro ponto alto, eu laço a minha agulha, venho um ponto atrás, puxo aqui a minha laçada e estico. Eu estiquei aqui, ó, puxei, fiquei com as 3 laçadinhas, eu tiro tudo de uma vez e dou continuidade no meu ponto. Então, vocês conseguem perceber aqui a diferença de um e outro. Então, pessoal, ó, o trabalho vai ficando assim, eu vou abrir aqui pra vocês verem. Eu vou continuar aqui, ó, o meu trabalho. Eu vou fazer mais umas 3 ou 4 carreiras ainda, tá? Aqui, ó, vocês já conseguem perceber como que fica bonito aqui esse ponto. Então, conforme eu vier trabalhando aqui as outras carreiras, que vai ser a mesma repetição. Nas próximas carreiras, nós vamos fazer a mesma repetição dentro desses espacinhos de correntes. Nós vamos fazer os 3 pontos altos, vamos voltar aqui atrás. Aí, nós vamos pegar aqui, ó, nesse primeiro pontinho que fica aqui, ó. Percebem os pontinhos? Aqui está o último da laçadinha que nós tiramos de uma vez. Nessa próxima carreira, nós vamos trabalhar os 3 pontinhos altos, vamos laçar a agulha e vir aqui, ó. Nesse primeiro pontinho, que é aquele das 3 laçadinhas tiradas juntas. E daqui pra frente vai ser assim em todas as carreiras. Tá, pessoal? De todas as carreiras, os grupinhos de 3 pontos altos e a laçadinha nesse primeiro pontinho aqui. Então, nós vamos fazer essa repetição por mais ou 3 ou 4 carreiras, na largura aí que vocês desejarem. E depois eu vou voltar mostrando pra vocês a última carreira, que é a carreira única, que é o que vai dar ainda mais beleza aí pra peça, vai deixar a peça mais bonita ainda. Então, aqui, pessoal, ó, eu vou adiantar o meu trabalho, vou fazer mais umas 3 ou 4 carreiras e vou voltar mostrando aqui pra vocês o bico de acabamento. Pode.